A violência aumenta no Acre. O número de mortes triplicou nos últimos 7 anos e chegou a 63,9 por 100 mil habitantes em 2017. Quais as causas? Qual o papel do crime organizado nestes números? Este é um dos assuntos que vamos tratar com o senador Jorge Viana, porque a segurança pública do Acre é assunto de Estado. Comigo no programa de hoje, o jornalista Silvio Guedes. Senador Jorge Viana, muito obrigado por atender aqui a TV Senado e vir participar do programa Assunto de Estado. O privilégio é meu. Esse é um programa interessante que tem tempo para a gente poder conversar sobre coisas que realmente interessam os nossos estados. E eu quero te agradecer, Jefferson, Silvio também, e a TV Senado, que eu volto a falar, como falei outro dia na tribuna. É impressionante. Falando aqui, eu posso me comunicar com pessoas que moram muito distante da capital, Rio Branco, e que não têm, às vezes, nenhum acesso às mídias da capital acreana, mas tem a TV Senado. Por isso que também, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês. Senador, nós vamos começar falando sobre essa questão da violência, já apresentando aqui alguns números, trazendo esses dados que eu estava falando no início, aqui das mortes. Em 2011, nós tínhamos 19,8 por 100 mil habitantes no Acre e hoje estamos com 63,9, um salto grande, principalmente de 2011 para 2013 e depois de 2015 para 2017. O que a gente tem visto, senador, no país todo é uma ascensão do crime organizado no caso de mortes violentas. O Acre também vive essa realidade hoje na segurança pública? O crime organizado precisa ser combatido também no Acre ou a natureza da violência lá é outra? Não, é exatamente esse ponto que você está trazendo. Nós somos um estado na área de fronteira, temos então ali a vizinhança, são países com pessoas boas, mas lá também são as regiões de maior produção de cocaína do mundo, 80% que se levanta, que é produzido ali naquela região. Bolívia, né? Bolívia, Peru, Colômbia, que são vizinhos. E também nós tivemos uma interiorização dessa disputa das facções criminosas. Os presídios federais, lá em Rondônia, por exemplo, levou alguns líderes dessas facções e os serviços de inteligência falam que eles resolveram também sair apenas da venda do varejo nas favelas das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, e foram também para o transporte e para perto das áreas de produção de coca. E são situações que as áreas de inteligência falam. Mas, concretamente, nós estávamos conseguindo, tanto no meu governo, como no governador Binho e o governador Tião Viana, vencer e derrubar as estatísticas que nos envergonhavam do ponto de vista da violência. Eu mesmo, quando peguei, tinha um crime organizado local. E o número de mortes por 100 mil habitantes passava de 50. O Acre era um dos lugares mais violentos do Brasil, tiveram várias histórias. Nós conseguimos reduzir para abaixo da média nacional, abaixo de 18 mortes por cada 100 mil habitantes. Na década passada? Na década passada veio isso no governador Binho, no governo Binho e depois com o governador Tião Viana, que sempre teve uma atenção especial. Mas nos últimos 3, 4 anos o Brasil explodiu a violência e passou a ser uma questão do território nacional. Veja o que está acontecendo com algumas capitais do Nordeste que passaram a ser capitais do crime. O Rio de Janeiro mesmo está sob uma intervenção federal na área de segurança e o crime está aumentando no Rio de Janeiro e agora todos estão chegando à conclusão que foi um erro o governo Temer ter feito uma intervenção separada em vez de ter agido. O governador Tião Viana, em outubro do ano passado, convocou o presidente da República, chamou, mesmo sendo do PT, ministros dessas áreas todas para um grande encontro no Acre, contou com 23 governadores. Lá se apresentou uma proposta de uma ação conjunta em todo o território nacional, das Forças Armadas, mas não como intervenção, mas como uma ação conjunta nas áreas de fronteira, com as polícias civil, militar, e houve um documento que, para mim, seria o que deveríamos fazer para derrubar essas estatísticas. O governo federal desprezou isso e a violência seguiu crescendo, apesar do esforço dos governadores. Eu diria hoje que é um dos maiores problemas que o cidadão, porque a pior coisa para um cidadão é não poder sair de casa ou seus filhos saem e ele ficar preocupado com a volta dos filhos. Então, esse é um assunto que o Brasil precisa tratar, inclusive tem culpa ao Congresso, que nunca vota o novo Código Penal, por exemplo. O senhor mencionou esse documento que foi elaborado nessa reunião do ano passado. Quais eram as principais diretrizes que esse documento tratava para resolver essa questão da segurança em escala nacional? Primeiro, o Brasil tomar uma decisão
vai tomar uma atitude e fazer investimento para vencer o crime organizado ou não? Segundo, propõe uma ação coordenada, conjunta, em vez de uma intervenção, uma ação coordenada da União Federal, dos estados, envolvendo o município e todas as forças. Foi assim que eu, quando era governador, venci o crime organizado no Acre. Não fui eu que venci. Foi a instituição, o governo do Estado, com a Justiça Federal, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Justiça Estadual, Ministério da Justiça, as Forças Armadas também trabalhando. Veja, não precisa ter uma intervenção na cidade das Forças Armadas. Elas podem funcionar de maneira auxiliar nas estradas, nos rios, ajudando nas patrulhas. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal precisam de mais apoio nas áreas de fronteira. O Brasil tem quase 18 mil quilômetros de área de fronteira aberta. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não consegue resolver o problema na fronteira de 3.200 quilômetros com o México. Está querendo construir um muro e gasta tudo o que tem e o que não tem com tecnologia e não vence o problema do crime na área de fronteira. Nós temos que assumir que é uma tarefa difícil, pôr dinheiro, criar, quem sabe, um sistema integrado. Eu não acho correto, por exemplo, a Polícia Militar nas ruas, de madrugada, prendendo pessoas, a Polícia Civil é que faz lá o inquérito. Nós temos que ter uma ação conjunta, por que não? Uma parte do trabalho já ser feito pelo policial militar que está ali nas ruas e a Polícia Civil trabalharem mais conjuntamente. Eu fui governador 8 anos. Ou tem uma ação coordenada de todos, ou o crime organizado, as facções vão seguir vencendo e nós vamos seguir contando os mortos, que chegaram a 70 mil mortos, e olha que os números de 2017 ainda não saíram. Estamos falando apenas do ano de 2016, que trazem essas estatísticas pesadas. Os de 2017 ainda são preliminares. Mas eu diria que esse é um tema fundamental de todos nós tratarmos. Mudarmos a legislação por um lado, mudarmos também a maneira de tratar os presos. O sistema prisional mistura um preso líder de uma facção criminosa ou membro de uma facção criminosa está no mesmo presídio que pessoas que estão ali fazendo um acerto de conta com a justiça, com a sociedade. Isso está errado. Nós temos que montar um plano para enfrentar e vencer as facções criminosas para o bem do povo. Porque a maioria das mortes são de pobres. Os que são hoje capturados pelas organizações criminosas, que querem agora afiliar todos os presos, e estão disputando o território. São os mais socialmente vulneráveis. São pessoas vulneráveis, jovens, que são encontrados mortos, que são jogados nas sarjetas a partir de pessoas com capacete, numa moto, fazem as execuções. Então, nós estamos vendo uma guerra das facções criminosas e quem está pagando com as vidas são as pessoas, as famílias que estão se desinteirando, as mães que estão ficando viúvas, os filhos que ficam sem pais ou os pais que ficam sem filhos. É terrível isso. Senador, o senhor falou da questão da fronteira e citando também a situação da parceria com Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. O Exército está com uma operação na fronteira do Acre com o Peru na questão do combate ao tráfico de drogas. É esse tipo de ação que o senhor se refere? Ao invés, por exemplo, de uma intervenção como foi feita no Rio de Janeiro, ações desse tipo seriam mais eficientes? A intervenção no Rio de Janeiro pode ter funcionado temporariamente para um marketing político do atual governo. Mas foi um desastre. O número de tiros e de mortes e de atentados no Rio de Janeiro aumentou. Isso a imprensa tem noticiado. Porque não funciona. O Exército brasileiro não tem as condições, nem tem o preparo para agir dentro da cidade. Mas nós podíamos usar as Forças Armadas como força auxiliar aí num programa não de intervenção, mas de cooperação com os estados. Como é que nós vamos enfrentar nas áreas de fronteira? Nós temos os batalhões. O Exército podia estar ali com o aparato, apoiando a Polícia Federal, por exemplo, nas ações, dando suporte, apoiando as polícias, inclusive civil e militar, nas estradas, com barreiras. Isso é possível, mas a Polícia Civil e Militar na frente e o Exército dando o respaldo, as Forças Armadas dando o respaldo. Essa cooperação economizaria dinheiro e usaria bem a estrutura que nós temos, inclusive na Amazônia, das Forças Armadas. O que não pode é a população ficar vendo e com medo como nós estamos. Eu ando muito no interior do Acre. Lá nós temos centenas de rios que fazem fronteira com o Peru. Então, a passagem de drogas, a chegada das organizações criminosas, de traficantes, mais perto das regiões produtoras, faz com que se multipliquem as ações. Então, nós temos que... Porque isso
está na origem da violência. Outra questão que está na origem da violência, não estou dizendo que é a única culpada, mas nós estamos com 13 milhões de desempregados. O desemprego, nos últimos 3 anos, nós saímos do pleno emprego há 5 anos atrás, o governo Lula e Dilma, pleno emprego, todo mundo trabalhando. Agora não. Um jovem, há 3 anos atrás, tinha 15 anos, está com 18. Quem tinha 18 está com 21. Ele não tem onde trabalhar. Chegam as organizações criminosas e tentam filiar esses jovens, recrutar esses jovens, e é isso que nós estamos tendo. E aí quem vai recrutado por uma organização criminosa dessa só tem 2 caminhos. Virar assassino por um período e depois o caminho do cemitério. Não tem outro. A família vai perder sempre, nós vamos perder sempre, a sociedade vai perder sempre. É terrível esse momento, mas tem jeito. Mas o único jeito é uma ação coordenada. Não vai importar se vai custar 1 bilhão, 2 bilhões, uma ação com os estados. Quanto custa 60 mil vidas? Nenhuma guerra mata mais do que a guerra civil que o Brasil está vivendo sem assumir. Então, o desemprego, esse aumento da pobreza, agora está aumentando até a mortalidade infantil, tiraram o Bolsa Família de 1 milhão e 200 mil pessoas agora. As pessoas não conseguem mais viajar, as pessoas não conseguem mais comprar. Tudo isso colabora com essa piora na qualidade de vida das pessoas, com o aumento da violência. Você cria um ambiente mais propício e as organizações criminosas estão tomando de conta. O senhor já tocou num assunto aí que é o Bolsa Família, ou seja, com a questão do desemprego, mais pessoas entram numa situação de vulnerabilidade. Nós vimos que o índice de brasileiros abaixo da linha da pobreza aumentou. Eu trazer aqui alguns dados agora sobre Bolsa Família no estado do Acre, que são hoje mais de 86 mil pessoas inscritas, beneficiando um total de 43% da população do estado no Bolsa Família, com esses dados aí de média por rendimento de R$ 253,86. O senhor citou dia desses na tribuna do Senado que há uma ameaça de corte e uma preocupação da população do Acre, que é beneficiada com os cortes no Bolsa Família. Isso tende a acontecer? O que o senhor diz sobre isso? Eu trouxe uma denúncia para o plenário, estou apresentando requerimentos para o governo, porque disfarçadamente estão fazendo uma redução e cortando o Bolsa Família. Isso eu ouvi agora quando eu andei no Rio Tejo, eu ouvi quando andei no Rio Envira, eu ouvi quando andei no Rio Juruá, são lugares distantes. As pessoas têm dificuldade até para receber o Bolsa Família. Alguns recebem a cada 3 meses, porque moram muito longe das cidades. Dá dó de ver aquilo. E pessoas que recebem 400, 500 reais, são famílias grandes, que faz falta, que faz muita falta. E eu fico pensando, que custa manter um programa como esse, que para o Brasil, para o nosso país, é quase nada, mas para as pessoas é sinônimo de vida, ou de morte, ou de dificuldade, ou de viver um pouco mais em paz. E para aqueles que acham que a esmola, Bolsa Família, Dinamarca, tem Bolsa Escola para os meninos, só que lá é 3 mil reais por estudante, 3 mil reais para estudar do jeito que quiser, fazer o curso que quiser. Então, não estamos falando disso. O comércio está vendendo menos no Acre, o grande empresário está vendendo menos, porque quando você põe dinheiro na mão dos pobres, imediatamente ele vai comprar na mercearia ou vai comprar no supermercado e aquele dinheiro aquece a economia, gera emprego na economia. Foi nesse propósito que o presidente Lula fez. O Brasil vivia muito melhor há 4, 5 anos atrás, porque as pessoas tinham um dinheirinho. Agora elas não têm. O bujão de gás, por exemplo, com esse desmonte da Petrobras, se falando aí que estava combatendo a corrupção, estão destruindo a Petrobras. O tal do lucro que deu aí foi fruto de venda por preço de banana de patrimônio público. O bujão de gás custava R$ 38,00, agora é vendido nos altos rios, na cabeceira dos rios, onde mora a população que mais precisa, por quase R$ 100,00 o mesmo botijão de gás. As pessoas estão voltando para a lenha, para o carvão. Isso é terrível da gente ver. E qual é o argumento que estão usando para cortar o Bolsa Família? Diz que não estão cortando, mas na prática eles aumentam a exigência do cadastro, a atualização do cadastro, se não é feita anualmente, que é a matrícula das crianças, que é a vacinação. Aí, como eles não fazem mais os programas de assistência de saúde, o cadastro não é atualizado e vem o corte daqueles que mais precisam. É uma tristeza, é uma desumanidade fazer isso, cortar a Bolsa Família das pessoas. E não há nenhuma vergonha. Agora, isso danifica a economia do norte e do nordeste do Brasil. Porque se as pessoas precisam, isso não é uma esmola. Quem está cuidando da Amazônia, quem está cuidando dos nossos rios, do meio ambiente nosso, tinha que ser pago para estar morando naquelas regiões, pagando 1 litro de gasolina a R$ 9,00,
tem um motorzinho, tem um barco, mas não pode usar porque não tem dinheiro para pagar o combustível. Agora um bujão de gás de 38 passar para quase R$100. Sabe? São situações, são medidas adotadas aqui em Brasília que tira dinheiro do bolso das pessoas, que piora a qualidade de vida das pessoas. Tinha gente em Sena Madureira que falava para mim, senador, é um município a 140 quilômetros de Rio Branco. Ora, 4 anos atrás, domingo, eu pegava a minha família, meu carrinho, pegava a estrada, ia passar o fim de semana no shopping lá em Rio Branco, ia almoçar no shopping com a minha família e voltava. Agora eu já não posso mais fazer isso. Outros falam assim, eu fazia um churrasquinho, tomava uma cerveja, chamava meus vizinhos, meus parentes, agora eu já não posso fazer isso. Eu viajava com minha família todo ano para o Nordeste de férias, agora eu já não posso fazer isso. Eu tinha um carrinho usado na garagem, agora eu uso pouco porque eu não tenho dinheiro para combustível. É esse país que nós estamos falando de piora por conta dessa coisa do impeachment, do golpe, que termina que só tem um prejudicado nisso. O cidadão comum que estava se encontrando com uma vida melhor, que agora teve uma piora na qualidade de vida dele. E é contra isso que nós vamos ter que lidar, temos que enfrentar. Consequência disso tudo, desse desmonte, é o aumento da violência também. Aquele quadro que a gente apresentou agora há pouco para os espectadores mostrava que 43%, né, da população do Acre, de alguma maneira, depende de um benefício como Bolsa Família. 42%, né? E no Brasil, essa média é de 21%. O que demonstra que o Acre é um estado que tem uma população muito pobre, né? Então, a expectativa, naturalmente, é que você socorra as pessoas nesse momento de dificuldade, mas que exista a perspectiva de que elas saiam dessa situação ganhando o seu próprio sustento, né? Quais são os projetos que existem no Acre em andamento agora para fortalecer a geração de empregos, para oferecer um aquecimento na economia do Estado? Senador? Olha, só para você ter uma ideia, quando eu assumi o governo, em 99, você tinha 62% dos empregos vinham da área pública, ou das prefeituras, ou do governo do Estado. E 38% eram empregos gerados na iniciativa privada, no comércio, na indústria. É uma situação precária. Nós conseguimos inverter isso. Passado esse período, agora é exatamente o contrário. Nós temos mais de 60% dos empregos gerados na iniciativa privada e menos de 40% gerados no setor público. Isso é um passo importante, é um número importante. Mas o que é que nós temos na maioria dos municípios do Acre? Gente precisando de luz para todos, gente que ocupa os rios, moram nos rios. Essas pessoas que moram nos rios, elas não têm como você fazer uma mensuração, o IBGE até faz, do salário. Elas não têm salário, elas plantam, colhem, criam e elas têm uma renda e vivem até felizes. Eu conheço muita gente que é feliz sem ter esse negócio do salário no final do mês, porque trabalham, produzem, criam, né? E são felizes e quase não movimentam dinheiro, fazem trocas. Eu agora mesmo estava andando em lugares que fica 4 dias de canoa da cidade mais próxima. Aí você vai lá, tem uma casa bem organizada, muito limpinha, uma vida digna daquelas pessoas. O que é que eles estão esperando lá? O Luz para Todos, para poder ter lá sua geladeira, para poder ter outros equipamentos. E eles se beneficiam de um Bolsa Família, porque nós botamos a educação de 2º grau nos lugares. Então, o Bolsa Família vem para ajudar essa família, que ela diz, olha, como nós não temos renda nem salário, aquilo ajuda. E pensa que é pouco, um dinheirinho de R$500 por mês, para quem está lá, que tem o de comer, que tem sua criação, que leva uma vida bem modesta, mas muito digna, eles vivem muito melhor do que o pessoal que vive na periferia aqui de Brasília, nas favelas de Brasília, nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, precisam de programas como esse do governo, até, eu falo, como uma espécie de remuneração pelo serviço ambiental que eles fazem. O Brasil poderia até mudar de nome. Nós tínhamos o Bolsa Verde. Agora acabaram com o programa Bolsa Verde. Para mim, deveria ser uma remuneração por esses brasileiros com absoluta legitimidade, ajudarem a ser guardiões do Brasil nas áreas de fronteira. Eles deveriam receber para isso, mas são tratados como brasileiros de 2ª classe. Pagam a gasolina mais caro, o combustível mais caro, estão mais distantes, as mercadorias mais caras, mesmo morando longe dos grandes centros. Então, para mim, é um crime que o governo Temer está fazendo de cortar a Bolsa Família dessas pessoas que são os brasileiros que, por direito, merecem um tratamento diferenciado para melhor e não para pior, como está sendo feito agora. O senhor falou do Luz para Todos, a gente vai passar para um outro assunto, que é a questão da infraestrutura. Luz, a infraestrutura e aeroportos também, dados aqui da movimentação no aeroporto de Rio Branco nos últimos anos. A gente vê ali de 2012 até 2016 uma queda de 50% na movimentação de voos e aeronaves no pátio do aeroporto de Rio Branco. Eu te cortar um pouquinho. Eu estava falando agorinha que as pessoas
não estão mais viajando, estão tirando o direito da pessoa ir de férias com a família. Olhe bem, estamos falando de 50 mil passagens a menos. 50 mil pessoas, ou pode repetir, deixaram de viajar de 2012, quando estava lá a presidente Dilma, para agora 2016. E posso te afirmar que em 2017 a situação piorou. Então, nós tínhamos quase 110 milhões de pessoas andando de avião, agora são 80 milhões. Quer dizer, o brasileiro... E aí fizeram o tal do golpe, impeachment, dizendo, olha, eu quero voltar a viajar para Miami. Até os bacanas que viviam em Miami, agora com o aumento do dólar desses dias, agora também estão deixando de viajar para Miami e começaram a viajar exatamente por conta do governo do presidente Lula, que nós tínhamos 60 milhões de pessoas andando de avião, foi para 120 milhões e há 4 anos atrás, 5, eu noticiei aqui no Senado, o número de pessoas andando de avião passou a ser maior do que o número de pessoas andando de ônibus. Sabe o que é que aconteceu agora no governo Temer? O número de pessoas andando de ônibus agora é maior do que o número de pessoas andando de avião de novo, e no Acre está aí um exemplo. Menos voos, menos passageiros, e só tem um agravante, que eu denuncio aqui também. A passagem está mais cara. A passagem mais cara do Brasil termina, que é para a gente que vai para o Acre. Eu vou toda semana, 3h20, noite acordada, volto também de lá para cá, não vou. É um tema que eu tenho trabalhado muito, essa ideia. Inclusive, o senhor tem um projeto que trata da aviação regional, que já está pronto para ser votado, né? Pois é, nós precisamos, o Brasil precisa entender que é um continente. As pessoas ficam dizendo, não, é o livre mercado. Outro dia veio um empresário e falei, não, tem que ser o livre mercado. Eu digo, tá bom, eu concordo com o livre mercado, bacana. Qual é, pensando na infraestrutura, qual é a rodovia que vai ter mais gente querendo fazer uma concessão dela e ficar com a concessão dela? A Dutra, entre São Paulo e Rio, ou entre São Paulo, a 070 aqui Belo Horizonte, 040 que a gente tem aqui, ou a BR-364 de Rio Branco a Porto Velho? Ah, na BR-364 não vai ter ninguém. Pois é. Aí tinha que entrar o governo, por isso que tem que ter política de desenvolvimento regional, a Constituição prevê isso. O governo chegar e dizer o seguinte, tu quer pegar a concessão da Dutra ou da Brasília, Belo Horizonte? Vai ter que pegar também de Porto Velho e Rio Branco. Você faz isso, é como comprar filé no açougue. Mecanismos compensatórios para incentivar as áreas regionais mais carentes, né? Tem que ser feito isso. Você vai, então, pegar uma concessão altamente lucrativa no sul do país e vai pegar uma outra que pode não ser tão lucrativa, mas as duas juntas vão funcionar melhor. O que é que a Europa fez quando foi criar a União Europeia? Portugal estava lá embaixo, um país pobre, sem infraestrutura. Portugal hoje tem as melhores estradas da Europa. A União Europeia falou, não, eu tenho que ter uma política de estender a mão porque está mais embaixo, para que ele fique mais igual da gente, para a gente criar uma União Europeia. O Brasil quer desenvolver o seguinte, não, cada um se vira, o Norte e o Nordeste estão há 500 anos ajudando o Brasil a ficar mais rico, a crescer e passando todo tipo de privação na parte de infraestrutura, por exemplo, e na área social também. Então, o Brasil tem uma dívida. Não se trata de bairrismo, nós temos 25 milhões de pessoas na Amazônia. Quando você tenta ver onde está a infraestrutura do Brasil, está toda aqui. E o pior, para o Norte e o Nordeste estamos fazendo a infraestrutura errada. Porque o Brasil, há 150 anos atrás, era um dos países que mais tinha ferrovia no mundo. Há 50 anos atrás, nós tínhamos 30 mil quilômetros de ferrovia. Agora temos 20 mil e não funciona. Em vez de fazer ferrovia para integrar regiões como a Amazônia, que tem menor impacto ambiental, nós seguimos com a ideia de rodovia, que nunca vai dar certo. Um país com agronegócio igual ao nosso, que tem 230 milhões de toneladas, vai chegar até 500, ele precisa de ferrovias para transporte de carga e transporte de passageiro. E na Amazônia isso é fundamental, sob pena de como a gente tem no Acre. Toda rodovia nossa se acaba todo ano com as chuvas, a gente tem que fazer de novo, aí não tem dinheiro para refazer. Como hoje mesmo aqui no Senado eu estava denunciando, querendo que tenha um aumento da intensificação no trabalho de recuperação da BR-364, 317, porque senão elas fecham. De tanto buraco, de tantos problemas, e não importa quem esteja no governo. É chuva, é um solo que não tem pedra, que precisaríamos ter mesmo, era uma ferrovia que eu luto tanto. Muito bem. Senador Jorge Viana, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. São 25 minutos, mas a gente conseguiu passar por vários assuntos rápidos, né? Mas eu agradeço a participação do senhor, a gentileza de ter vindo aqui à TV Senado para conversar conosco e com os seus telespectadores lá do Acre também sobre os assuntos do Estado. Eu que agradeço, Jeff, quero agradecer ao Silvio também e pedir até desculpa, me empolgo muito, porque eu sou apaixonado pelo Acre, pelo Brasil. Eu acho que a gente precisa acreditar que o Brasil
vai voltar a dar certo, mas se nós tivermos uma grande mudança na política, se a gente voltar a ter planejamento, com metas bem definidas, e pensar um jeito de não ficar nessa estereótipo de salvador da pátria, mas trabalhar. O Brasil estava dando certo com o presidente Lula. Eu acho que tem que voltar a dar certo e muito do que a gente estava fazendo tem que voltar de novo, mas com todo mundo trabalhando, com tolerância, sem ódio, sem violência. Então, eu agradeço a todos que me acompanharam e espero estar aqui sendo uma espécie de voz do Acre no Senado e voz do Brasil também. Obrigado, senador. Esta entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu estado, ligue para o 0800 61 2211 ou mande uma mensagem via WhatsApp para 61 999 66 1616. Obrigado pela companhia e até a próxima.